né? Eu acho engraçado porque, assim, por exemplo, quando é filho ou filha, tem diferença, né? A forma como a minha mãe direcionou esse processo de orientação para mim e para minha irmã, por exemplo, é Foi um pouco diferente, diferente, né? né? Porque eu era homem, então na cabeça da minha irmã, da minha mãe, a constituição de família era uma coisa secundária, entendeu? No caso da minha irmã, a ideia dela é que ela ia ser mãe, né? Ou seja, ela ia ter uma família, ela ia, né? E aí a minha mãe pensava sempre na minha irmã da seguinte forma, tipo assim, ó, você precisa ser dona de casa, você precisa ter o controle da casa, mas você precisa ter uma vida que dê para os seus filhos coisas que eu talvez não tenha conseguido dar para vocês. Então, o seu desafio ainda é maior do que o meu, porque você vai ter que fazer tudo que eu faço em casa e vai ter que ainda, por cima, proporcionar uma vida melhor, porque você vai trabalhar, você vai ter uma vida profissional e tudo mais. O que ela não sabia é que, na verdade, não dá para ser as duas coisas, 100% as duas coisas. Não. Você acaba abdicando um pouco de uma coisa, né, para poder ser a outra, né? Mas assim, ainda nessa linha de dona de casa, né? Por que é importante a gente falar por isso, né? Hoje, mais de 60% dos nossos... das pessoas que estudam no quadro são meninas. E e vestibular também, a maioria. E no vestibular menina, tem né? muita Também. menina e tal. A gente, por exemplo, todo ano a gente aprova alguma menina no ITA, que é um vestibular que a taxa de aprovação de mulheres. Engenharia já é bem menor, né? Então, mas a gente tem essa tradição. Todo ano a gente aprova na AFA, na SpaceX, no IME, as meninas. Medicina é normal aprovar muita menina. Sim. Então é importante a gente falar um pouquinho mais dessa parte das meninas, assim, até para dar uma clareza. Até teve uma vez que eu virei para uma aluna, né? A gente estava numa mentoria em grupo e eu perguntei para ela assim, fala para mim alguma coisa, porque ela estava reclamando, tô sem motivação para estudar. Eu falei assim, olha, um jeito bom de você se motivar para estudar é olhar para aquilo que você vai perder se você não estudar. O que você vai perder se você não estudar? Ela falou assim, eu vou perder a minha aprovação em medicina, que é o que eu sonho. E o que de pior pode acontecer na sua vida se você não passar em medicina? Aí ela falou assim, depender de marido. Então, para aquela menina, eu não lembro o nome dela, mas para aquela menina era um medo. E então eu falei assim, então lembra disso, quando você não quiser estudar, lembra disso. Para mim funciona muito, às vezes, lembrar das coisas ruins que podem acontecer. E nessa questão da dona de casa, né, por exemplo, a Lucimara, ela cuida da casa toda, mas ela não varre um chão, ela não lava uma roupa, ela não lava uma louça e ela só faz comida quando é pra fazer uma coisa mais gostosa, assim. Agora, por que ela consegue fazer isso tudo? Por causa do trabalho dela, né? Por causa do que ela desenvolveu, ela tem condições de contar com a ajuda de outras pessoas. As pessoas recebem pra fazer isso. Né? Então, uma menina que quer ser médica, provavelmente ela nunca vai precisar arrumar a casa se ela for médica. Por quê? Porque ela vai ter dinheiro, ela não vai ter tempo. Né? Ela pode até ter tempo. O Murilo contou pra nós outro dia que a filha dele trabalha 3 dias por semana. É verdade, até quarta-feira, né? Ela pode até ter tempo. Sexta, ela já tá em pode casa. até ter tempo. Mas ela vai ter o dinheiro para pagar alguém para fazer. E ela vai investir esse tempo com outras coisas. E vai usar o tempo para outras coisas, entendeu? Então, por exemplo, ela vai poder sentar e chegou, sei lá, deu sexta-feira de tarde. Sexta-feira de tarde, a médica, né? Sexta-feira de tarde, ela não tem o que fazer e tal, tá com a agenda vazia. Ela pode entrar num salão, colocar um fone de ouvido, fechar os olhos e fazer assim. A pessoa tem outras possibilidades. Agora, isso são possibilidades. Sim. Né? Só que, na minha visão, e para mim funcionou muito bem essa questão do medo, né? Minha mãe, quando eu queria falei que eu queria trabalhar em vez de estudar, ela arrumou um lote para eu capinar lá com o vizinho. E assim, eu aprendi cedo que o lápis ele é muito mais leve do que a enxada, o lápis é muito mais leve que a pá. Na minha situação, eu não tinha essa coisa de depender de marido, mas eu tinha a coisa de depender dos pais. Né? E a minha mãe sempre foi muito autoritária nesse sentido. Né? Ela sempre falou muito no sentido de que, enquanto ela pagava as contas, enquanto a casa, né, era levada por ela e pelo meu pai, as regras deveriam ser deles. Né? Então, uma forma que eu tinha, né, de garantir que eu ia ter tranquilidade em relação a isso era ter o meu próprio dinheiro. Então, esse foi um incentivo que eu tive, né, com relação a começar a trabalhar, né, a ter o meu próprio dinheiro, a fazer as coisas que eu
achava que eram boas para mim e que iam ser boas na minha profissão também, né? Então, que você começou a pensar no direcionamento da sua vida, que isso é uma coisa fabulosa da adolescência, que é quando você começa realmente, da adolescência já pro final, né? 16 anos ali, você já começa a saber de algumas coisas que você vai querer, outras que você não vai querer para sua vida, né? E aí, dentro desse planejamento, tem muita coisa que a gente vê que dentro da casa do pai e da mãe da gente, se a gente pudesse mandar, a gente faria diferente. Uhum. Só que como é que manda numa casa? Bancando.